Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, bom dia a todos. Que a bênção do Senhor alcance sua casa, sua vida, você que está nos ouvindo em mais uma manhã, aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, por intermédio de nossas redes sociais, Facebook, YouTube. Nesta manhã, dia 28 de agosto de 2022, nós estudaremos a lição de número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Falamos diretamente da Assembleia de Deus, de Rio Claro, Ministério do Belém, igreja presidida pelo nosso querido pastor Cisaque da Silva Valadares, e onde continuaremos mais esse trimestre ensinando a palavra de Deus e meditando juntos. Seguindo, como já disse, estudaremos a lição de número 9, justamente nesse dia 28 de agosto de 2022, a sutileza do movimento dos desigrejados. Você que está em sua casa, tem a sua Bíblia, você que tem a sua revista, nos acompanhe, por favor. O texto áureo, ele está localizado justamente na Escritura aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 25, que diz da seguinte forma: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A nossa verdade prática tem como descrita justamente o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Entrando agora para a nossa leitura bíblica em classe, ela está localizada, você pode acompanhar da sua casa conosco, com a sua Bíblia ou mesmo com a sua revista, na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículos do 19 ao versículo 25, que nos diz assim, versículo 19 a seguir: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, antes de entrarmos na nossa introdução e partirmos também para os tópicos e subtópicos de cada lição. Nesta manhã, nesta lição, teremos alguns objetivos, e o primeiro objetivo é explicar a visão e a prática do movimento dos desigrejados. O segundo objetivo é rememorar a natureza da igreja no Novo Testamento. Terceiro objetivo, confirmar a importância e a necessidade da igreja. Entrando na nossa introdução, você pode acompanhar com a sua lição aí da sua casa, para fazermos uma leitura mais clara e compreensiva. Nos diz assim a introdução desta lição: nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo da igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos. As outras igrejas, por possuírem estrutura organizacional, são consideradas como apóstatas, ou desvios do método do modelo original mostrado no Novo Testamento.
Nesta lição, procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto o seu aspecto social como também espiritual. Dessa forma, a nossa análise procurará entender como pensa um desigrejado, suas crenças e práticas. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que, ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim, mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. O escritor, o comentarista dessa nossa lição, desse trimestre, o pastor José Gonçalves, ele foi muito feliz nessa lição num tema muito propício e atual. Falaremos sobre os desigrejados. É importante enfatizar a vocês que a palavra-chave de hoje é justamente essa, desigrejados. Mas o que é esse termo que soa para a gente como tão forte e meio que estranho, né? Quando você olha para o Aurélio ou até mesmo para um dicionário, essa palavra desigrejado, ela nada mais é do que aquele que abandonou a igreja. Pior que isso, é o que assusta, porque, de acordo com uma pesquisa do IBGE, o Instituto do Brasil, muito conceituado, ele diz que o que mais cresceu foi justamente o grupo dos desigrejados. Para 40 milhões de evangélicos que existem no Brasil, 10% desse número, hoje eles são considerados desigrejados, ou seja, 4 milhões de pessoas se intitulam como desigrejados. Nós falaremos um pouco, entraremos de forma mais profunda, abrangente nesse assunto. Fique com a gente para nós trabalharmos de fato, de forma clara, esse tema tão importante. O nosso primeiro tópico da nossa lição desta manhã, ele diz: visão e prática do movimento dos desigrejados. O primeiro subtópico do tópico 1 diz um ensino anti-institucional. Um ensino anti-institucional. E a lição nos diz: os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Eu fiz questão de grifar isso, eu já falo um pouco sobre isso. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim, a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações desse cristianismo apóstata. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café de esquina, quando dois desigrejados se encontram. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica. Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais. Estavam debaixo de perseguição e não tinham morada certa, além do fato de serem extremamente carentes. Naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. Contudo, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar ao Senhor, o que há de mal nisso? Pois bem, assim como o comentarista diz, os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Porém, a igreja é uma instituição fundamental e necessária para o mundo. Ele faz questão de deixar uma nota que não há na Bíblia nada que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo, ou seja, unir o povo para adorar ao Senhor, o que há de mal nisso? A igreja tem feito um trabalho relevante na terra. A igreja tem feito um trabalho relevante na sociedade.
a igreja tem feito um trabalho relevante nos bairros, em diversos lugares. E há quem diga onde nós estaríamos se não fosse a igreja. É bem verdade que a igreja tem as suas dificuldades, os seus problemas, as suas melhorias necessárias, mas é o lugar onde você se ouve a palavra, onde você se instrui a criança, onde você aprende a palavra, onde se busca a Deus. Não estamos dizendo aqui que não temos a obrigação a qual Jesus nos disse, para você entrar no seu quarto, orar e falar com Deus, mas também precisamos deixar claro a importância de congregarmos, de termos um local para buscar a Deus, para estarmos juntos. Diante desse primeiro subtópico, do tópico 1, eu quero destacar algumas coisas importantes a vocês. Alguns pontos que eu preciso destacar. Primeiro, é que nós precisamos ter uma vida de cruz. E quando você fala de cruz, você tem uma vida horizontal e você também tem uma vida vertical. O que é isso? A vida vertical é o seu relacionamento com Deus, que ninguém pode fazer por você. Eu não posso, pastor não pode, líder não pode, o que podemos é interceder. Mas todos nós precisamos ter uma vida de relacionamento com Deus vertical, bem como uma vida de relacionamento na horizontal com pessoas. Deus não nos chamou para ser ilha, Deus não nos chamou para vivermos isolados, Deus nos chamou para viver em relacionamento, e esse relacionamento com pessoas. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que, imagine só, eu querer viver sozinho, ou eu achar que não preciso da igreja, que eu não preciso de ninguém. Imagine eu tomar esse copo d'água, preste atenção nisso aqui. A mão precisa do braço, o braço precisa dos músculos, e os músculos precisam da boca. Já pensou se não houvesse um sincronismo, se não houvesse um alinhamento desses membros, como poderia ser? Então é necessário entender que para mim beber esse copo com água, eu preciso de mão, eu preciso de braço, eu preciso de músculos, eu preciso da boca, e depois que a água foi ingerida, eu preciso de todo um sistema interno, aqui gástrico, para fazer a decomposição, o alimento, enfim, nós precisamos disso. E como igreja sabemos que somos o corpo, precisamos estar dentro desse corpo, sendo membros desse corpo. Outro item que eu faço questão de dizer é que Jesus disse que Ele é a videira e nós somos o ramo. Nós somos um ramo da videira verdadeira, essa videira verdadeira que é Cristo. Um ramo, ele não sobrevive fora da videira. Um ramo, ele está ligado a outros ramos dentro dessa videira. No capítulo 14 de João, o mesmo e o próprio Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Outro item que eu faço questão de deixar claro para os irmãos, que nós somos um rebanho. Quando uma ovelha ela se desgarra do rebanho, ela fica vulnerável a predadores. A ovelha ela não tem capacidade de se proteger a si mesma, por isso somos chamados de ovelhas e precisamos estar perto do pastor. No capítulo 10 de João, o próprio Jesus disse: eu sou o bom pastor. Essas coisas são importantes citarmos, para já começarmos a derrubar a teoria dos desigrejados, que não precisam estar congregando, que não precisam estar no templo, que não precisam estar na igreja. E o outro ponto, antes de encerrar esse primeiro subtópico, é que nós somos igreja, corpo de Cristo. Um membro só tem vida vinculado a um corpo. Se você tirar um dedo e ele não estiver ligado ao seu corpo, com certeza ele vai apodrecer, estragar, e esse membro ele precisa ter vida em um corpo. Uma brasa tirada de um braseiro, ela se cobre de cinza e logo vai se apagar. Eu te convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo 27, aí da sua casa, para falarmos que somos corpo e para comprovarmos mediante a palavra de Deus. Capítulo 12,
versículo 27. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós fazemos parte de um corpo e nós somos membros desse corpo. Entrando no segundo subtópico do tópico 1, o segundo subtópico nos diz sobre um ensino anticlerical. Um ensino anticlerical. E diz assim a lição: se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa, eu grifei isso aqui, que os sem igreja, eles são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos, pastores. Acreditam que na igreja primitiva não havia organização nenhuma, e muitos menos qualquer estrutura clerical. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma. Da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja, não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. Acreditam que agindo assim estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. Estão erroneamente errados. Os desigrejados são, por exemplo, repito isso, contra presbíteros, diáconos, bispos e pastores. Eles não gostam de estar debaixo de nenhum tipo de autoridade ou liderança alguma da igreja. Acham que podem viver como querem, que podem viver como desejam ao seu bel prazer. Mas, olha que interessante, né? Jesus exerceu liderança sobre a futura escola apostólica. Pedro, depois da ascensão de Cristo, ele exerceu uma grande liderança no início da igreja primitiva. Paulo, como grande apóstolo dos gentios, exerceu liderança sobre as igrejas, sobre tantas igrejas. E por que os desigrejados não querem estar sob a liderança ou sob a liderança de ninguém? A igreja sem liderança, ela não é igreja, porque o líder maior é Cristo. O líder maior é o cabeça da igreja, que ele é Cristo. Vamos provar isso? Carta de Paulo aos Colossenses. Acompanhe com a sua Bíblia em casa. Carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 1 e o versículo 18. Diz assim o texto: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele quem? Cristo Jesus. Olha o que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 e 12. Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Olha a liderança estabelecida por Deus e descrita por Paulo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, igreja reunida, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, igreja reunida, igreja de Cristo. Pois bem, temos aqui algumas bases para derrubar essa teoria dos desigrejados, meus irmãos. E a síntese desse primeiro tópico diz: o movimento dos desigrejados é anti-institucional e anticlerical, ou seja, rejeita qualquer grau de organização e liderança. Igreja sem liderança não é igreja, e por isso congregamos, fazemos parte de uma igreja que tem um líder, que tem um pastor que nos orienta todos os dias. Segundo tópico da nossa lição diz: a natureza da igreja neotestamentária. E eu te convido a acompanhar na sua lição aí de casa. O primeiro subtópico do tópico 2 diz justamente um organismo. E diz assim a lição: sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que
que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Não há acepção de pessoas. Como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas. Contudo, possuir essas estruturas físicas hoje não constitui um pecado ou desvio do evangelho, como quer nos fazer acreditar os desigrejados. A repulsa dos sem igreja pelas estruturas arquitetônicas ou por qualquer forma institucional se dá mais por razões de insubmissão do que zelo pelo evangelho. Isso aqui é interessante. E eu quero te convidar a ler as bases bíblicas, as referências bíblicas que o comentarista fez. Então, abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, versículo 22 e versículo 23. Olha só o que diz. Eles não acreditam em igreja, né? Os desigrejados. E sujeitou todas as coisas a seus pés e pôs sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Já lemos, vamos ler novamente, para ratificar essa verdade e essa base. Capítulo 12, versículo 27, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. A nota importante é, contudo, possuir essas estruturas físicas hoje não constitui um pecado ou desvio do evangelho, como quer nos fazer acreditar os desigrejados. É importante essa estrutura, é necessária essa estrutura, é fundamental essa estrutura igreja para estarmos juntos, adorando a Deus, buscando a Deus, aprendendo mais de Deus, fazendo parte de um corpo, sendo um membro de um corpo, para assim a cada dia sermos vivificados pelo cabeça desse corpo, o dono da igreja, que é Cristo Jesus. Segundo subtópico do tópico 2, uma organização. E a lição nos diz da seguinte forma: os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente não existe organismo sem organização, função sem forma e igreja sem um mínimo de institucionalização. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui organização. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Essa mesma igreja possui seu código doutrinário e disciplinar. Ninguém vivia isoladamente e de maneira que queria. Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva, em que o colegiado apostólico, juntamente com o presbitério, tomou medidas para regular e disciplinar a igreja que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regras e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. A igreja primitiva, meus irmãos, que nos acompanham, ela tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Nós já lemos isso, mas vamos ler novamente, porque nós temos aqui, no mínimo, 3 referências para rebatermos essa teologia errada, essa filosofia errada dos desigrejados. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, da carta de Paulo aos Efésios, e o versículo de número 11. Novamente, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Agora, Atos capítulo de número 6, do versículo 1 ao 6, você pode acompanhar aí na sua casa com a gente, folheando a sua Bíblia. Atos capítulo 6, versículo do 1 ao 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, ou seja, crescendo a igreja,
Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 homens, olha só, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre ele este importante negócio, liderança. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, olha as qualidades, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram entre os apóstolos, e esses, orando, lhe impuseram as mãos. Depois de estabelecerem essa liderança, olha o que aconteceu. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, o início da igreja, o crescimento da igreja, o estabelecimento desses cargos, dessa liderança. Atos capítulo 14 ainda, e o versículo 23, você pode acompanhar conosco. Capítulo 14, versículo 23 de Atos. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Mais liderança também. Essa mesma igreja, ela possui o seu código doutrinário. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. E também um disciplinar que nós vamos encontrar na carta de Pedro, no capítulo 3, do versículo 5 ao 6, na primeira carta, e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3 e no versículo de número 6. E o nosso texto áureo, que nos diz sobre o não viver isoladamente, que está lá em Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Já lá no passado, nós tínhamos esse problema de desigrejados. Lá atrás, sempre houve esse problema. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando daquele dia. Precisamos estar na igreja, precisamos estar no templo, precisamos estar na casa de Deus. Em casa, você deve ter o seu compromisso justamente vertical com Deus, a sua intimidade com Deus, mas você também precisa estar na igreja. Há muitas distrações, há muitas dificuldades, e nós podemos perceber isso com a chegada do Covid e muitas pessoas que se afastaram e não retornaram mais. A síntese desse tópico é: a igreja do Novo Testamento é um organismo vivo, bem como uma organização. Entrando, meus queridos irmãos, no nosso terceiro tópico desta lição. O terceiro tópico nos diz sobre a importância e a necessidade da igreja. A importância e a necessidade da igreja. O primeiro subtópico do tópico 3 nos diz: a igreja como família de Deus. E a lição diz da seguinte forma: a igreja é a família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regras, às quais deve se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus, Cristo como Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante nisso, tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo, que o grupo proporciona. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão com os outros. O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local.
Pois bem, alguns pontos é importante tratarmos aqui. Eu quero ler o que o comentarista deixou claro sobre essa igreja ser a família de Deus. Efésios, capítulo de número 2, e o versículo 19. Acompanhe em sua casa, carta de Paulo aos nossos irmãos em Éfeso. Efésios, capítulo 2, e o versículo 19. Veja o que a Bíblia nos diz. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de quem? Olha o que a Bíblia diz, da família de Deus. Da família de Deus. É importante salientar algumas coisas sobre esse item, sobre essa família. Essa família, ela tem imperfeições. Enquanto ela estiver na terra, ela terá imperfeições. As pessoas que compõem a igreja não são pessoas perfeitas. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos sendo aperfeiçoados todos os dias pelo Espírito Santo, que é perfeito. Um dos grandes problemas dos desigrejados é eles acharem que eles encontrarão uma igreja perfeita ou perfeição na igreja. Isso não existe. E se você que nos assiste, se você um dia achar uma igreja perfeita, não vai para ela, porque com certeza você vai danificá-la. O único perfeito na igreja se chama um, que é Jesus Cristo. Infelizmente, alguém de uma forma pejorativa e negativa, comparou a igreja como a arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, ninguém suportaria o cheiro aqui dentro. A grande verdade que precisa ser dita é que um dia, provavelmente, eu ou você, ambos, iremos falhar um com o outro, porque nós não somos perfeitos. Você falha comigo e eu provavelmente vou falhar com você. Somos humanos. Todos falharam. Somente Jesus Cristo não. Todos falharam. Somente Jesus Cristo não. A grande verdade que precisa ser dita nua e crua é que quem abandona a igreja por causa de pessoas, nunca esteve na igreja por causa de Deus. Quem abandona a igreja por causa de gente, nunca esteve na igreja por causa de Cristo. Acima de tudo e acima de todos, seja alguma coisa que te aconteceu ou que possa te acontecer, esteja na igreja por causa de Cristo. As pessoas falham, as pessoas erram, as pessoas podem cometer alguma coisa, mas Cristo nunca há de fazer isso. A família imperfeita, mas é a família que Deus ama e que Deus estabeleceu na terra para ampliar, para crescer, para salvar e proclamar o teu reino. Segundo subtópico do tópico 3, a igreja como testemunha da salvação. A igreja como testemunha da salvação. E a nossa lição, acompanhe na sua casa, nos diz da seguinte forma, segundo o subtópico do tópico 3. A igreja como testemunha da salvação. Diz assim a lição: se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A razão da igreja existir, além do fato de promover adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de 4 paredes. A igreja, ela é o canal. A igreja, ela é o instrumento afiado de Deus. Ela é a flecha sacada da aljava de Deus para alcançar o mundo. A igreja, ela tem a sua relevância na terra. Aqui tem lugar para o perdido. Aqui tem lugar para o ladrão.
Aqui tem lugar para o drogado. Aqui tem lugar para a prostituta. Aqui tem lugar para o rico, para o pobre. Aqui tem lugar para o letrado, para o doutor, para o leigo, para a criança, para o adolescente. Aqui tem lugar para o jovem, para o adulto e também para o idoso. Esta é a igreja composta, estabelecida por Deus. E por intermédio da igreja, o reino de Deus se expande e nós saqueamos o inferno das mãos de Satanás. Uma igreja que faz a diferença, relevante, uma igreja que faz o seu papel. Ela tem o poder de mudar um bairro, ela tem o poder de mudar uma cidade, ela tem o poder de mudar uma região, ela tem poder de mudar um país, ela tem poder de mudar uma história, ela tem poder de mudar uma eleição, ela tem poder de mudar diversas situações. A igreja relevante, a igreja estabelecida por Deus, aquela que prega a sã doutrina, aquela que prega a palavra verdadeira, aquela que está dentro dos conceitos bíblicos verdadeiros e sobre os mandamentos de Cristo. Essa é a igreja que Deus estabeleceu sobre a face da terra. A síntese desse tópico é: a igreja é a família de Deus, testemunha da salvação em Cristo. Testemunha da salvação em Cristo. Entrando na nossa conclusão, meus irmãos, dessa nossa lição desta manhã, a nossa lição diz da seguinte forma na nossa revista, e você pode acompanhar na sua casa. Nessa lição vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização verdadeira alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com uma estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual Ele nos chamou. Que Deus te abençoe. Você precisa fazer parte de uma igreja. Você é ovelha. Você faz parte da videira verdadeira. Você deve ser membro de um corpo, esse corpo vivo, a qual tem o cabeça que é Jesus Cristo. Lembre-se da vida de cruz. Uma vida na vertical, mas também uma vida na horizontal. Você é o nosso convidado. Esteja na igreja conosco, esteja em nossos cultos, em nossas congregações ou aqui em nosso templo sede da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém. Oro agora, abençoando a tua casa, encerrando esta lição e te convidando para o nosso culto da família às 18h30 aqui em nossa igreja ou nas demais congregações que você estiver perto de sua casa. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus e diante do Espírito Santo, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos, Senhor, por mais dessa lição ministrada. Que a bênção do Senhor alcance a casa dos teus filhos que nos acompanham pelas redes sociais. Abençoe a vida deles, a família deles, dê um bom domingo a eles. Em nome de Jesus é o nosso pedido. Fica conosco no nosso culto à noite, durante todo este dia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.